Satoshi Call, seu resumo semanal do mundo cripto. Cada vez mais próximo de encerrar fevereiro, o Bitcoin mantém sua lateralização, que já dura semanas, em uma disputa intensa por espaço entre compradores e vendedores. Esse equilíbrio tende a romper para um dos lados, porém, o atual FUD, envolvendo principalmente a macroeconomia, torna o caminho a ser percorrido pela criptomoeda bastante nebuloso. Então, até onde esses eventos internos vão conseguir impactar o preço do ativo? É isso que eu, Beto Fernandes, analista de conteúdo de criptomoedas da Foxbit, discuto com vocês no Satoshi Call desta segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025. China e Europa. Fala aí pessoal, tudo beleza? Começando mais uma semana e consequentemente mais um Satoshi Call aqui pela Foxbit. E como você já está acostumado, a gente começa sempre com o nosso giro macroeconômico. E a gente teve poucos indicadores aí na última semana e no comecinho dessa. Então a gente vai falar primeiro aqui da China, rapidamente, que o principal dado macroeconômico que eles divulgaram foi a taxa de juros ali que se manteve inalterada para empréstimos. Ou seja, a China continua sem fazer qualquer movimento para tentar um incentivo um pouco mais intenso para o desenvolvimento econômico, algo que o mercado vinha pedindo, mas por enquanto o governo não se movimentou tão claramente para essa direção, ou pelo menos na perspectiva de corte de juros. Quando a gente vai rapidinho aqui dar uma passada na Europa, na semana passada a gente teve dados interessantes sobre o PMI, o índice gerente de compras, que mostram que o setor industrial cresceu acima do esperado, porém ainda se mantendo no território de retração, já que acumula ali 47,3 pontos. Já o PMI de serviços recuou de 51,3 para 50,7, um recuo acima do esperado. O que isso diz pra gente? Diz que a economia da zona do euro está mostrando um sinal interessante de que os estoques dos lojistas, dos comércios pode estar aumentando, já que a produção industrial parece estar dando sinais de recuperação, enquanto serviços está arrefecendo. Isso pode ser um ganho significativo para a inflação, que vai potencialmente ter um equilíbrio maior caso isso se confirme. E dado aí a condição da inflação, essa manhã, poucas horas, alguns minutos atrás até, o bloco divulgou que a inflação ao consumidor, o CPI, teve um leve aquecimento de 2,4% para 2,5%, mas era exatamente o que o mercado já esperava. Então, sem grandes novidades por lá, tudo sob controle, e a gente vai ter que acompanhar como vai se desenrolar esse desenvolvimento industrial, se de fato vai continuar crescendo e aí, consequentemente, aliviar a pressão inflacionária. Estados Unidos. Quando a gente parte para os Estados Unidos, também tivemos grandes indicadores macroeconômicos assim, né? A gente fala aí do PMI industrial, que também seguiu uma tendência de alta e bem acima do esperado, né? Era esperado uma alta para 51,3, foi para 51,6, mostrando que a indústria está forte ali em território de expansão. E assim como na Europa, o setor de serviços também recuou intensamente, de 52,9 para 49,7, sendo que a perspectiva era de crescimento do setor. Ou seja, assim como na Europa, aqui a gente começa a ver um certo equilíbrio entre indústria e serviços, né? Por mais que o serviço esteja caindo, isso dá uma arrefecida na inflação, e com a indústria crescendo, isso também tende a dar uma melhorada na percepção da inflação. Essa semana, lembrando que a gente vai ter dados do PCE, que é o indicador favorito aí do Fed para medir a inflação. Ou seja, pode estar se criando um território bastante interessante para a economia, e quem sabe aí, caso os formuladores de política monetária mudarem de ideia, algo que não foi discutido até agora, um possível novo corte de juros aí em breve. A gente teve também os números dos pedidos por seguro-desemprego, que veio acima do esperado, pouco acima do esperado, estimava-se aí 215 mil, foi 219 mil, um pouquinho acima também do que a gente viu na semana anterior. E de fato isso é um termômetro importante para o Fed, mas que o próprio Jerome Powell já meio que descartou que o mercado de trabalho possa ter uma influência tão grande assim na inflação. A gente até teve uma ata do Banco Central na última semana, né? Mas nada de muita novidade, de fato. Vamos segurar, os formuladores vão segurar ali, né, um possível novo corte de juros, então muita coisa ali para caminhar, eles ainda não estão convictos da situação. E a gente teve aí nesse meio tempo muito ruído, que a gente já vem discutindo isso há algumas semanas, né? Esses ruídos eram esperados, no último governo Trump isso já aconteceu, está acontecendo de novo, e
o mercado vai ter que se adaptar. O que a gente viu foi guerra na Ucrânia, começamos a ter alguns sinais de fim da guerra, a que custo a gente ainda não sabe exatamente, né? Principalmente a que custo para a Ucrânia, mais especificamente, mas começam-se aí umas conversas que pode tirar um pouco dessa pressão que a gente viu principalmente na Europa ali em relação a preços, né? A partir do momento que você flexibiliza um pouco, acaba esse receio da guerra, toda essa pressão, os preços tendem a diminuir, porque você começa a tirar um pouco de sanção da Rússia, que distribui principalmente produtos de energia para toda a Europa, então isso pode trazer um efeito positivo. Já do outro lado da estrada, né, vindo na nossa direção, a gente está vendo Trump ainda muito firme com seu tarifaço e agora também indicando restrições, né, pedindo para que uns órgãos restrinjam o quanto os investidores chineses podem investir em setores estratégicos como energia e tecnologia dos Estados Unidos. Essa é uma forma também de uma guerra comercial aí que vai além do tarifaço, né? Mas começa a dar uma restrição. Isso traz ruído, traz incerteza para o mercado e a gente sabe que esse não é o cenário que os investidores gostam de trabalhar, mas é o que está acontecendo nesse momento. Bitcoin. Agora sim a gente fala do Bitcoin especificamente e começa falando na verdade do hack do Ethereum, né, da última semana aí, que por mais que não tenha uma ligação com o Bitcoin, a gente sabe que esse tipo de evento afeta o mercado, porque ele entra naquela listinha que a gente chama de FUD, que seria o Fear, Uncertainty and Doubt, ou em português ali, medo, incerteza e dúvida. Que basicamente não foi no protocolo do Ethereum, foi muito mais ali numa questão de armazenamento de chaves que ocorreu esse hack, mas que a gente sabe que esse tipo de situação traz um certo receio do mercado, traz um certo receio do investidor e isso tira um pouco de capital. No caso, não tirou grande capital do mercado em si, mas mais do Ethereum, mas mesmo assim a gente vê que isso funciona como se fosse uma barreira mesmo de que o investidor fale, tá tudo tranquilo, vou poder fazer movimentos mais agressivos. Não, acho que é uma hora de segurar, o mercado não está tão claro, teve um hack ali, melhor esperar o que vai acontecer. Então isso gera esse mal-estar no curto prazo. Porém, a tendência é que esse FUD aí seja resolvido em breve e o mercado volte a operar normalmente. Outra coisa interessante que a gente viu aí foram os endereços de Bitcoin que deram uma recuada desde o final do ano passado na posse do Trump. Então a gente teve um gatilho forte de compra, que foi a posse do Donald Trump, porém a gente teve aí com o mercado realizando lucros, distribuindo e perdendo um pouco daquele apetite, sem um gatilho tão forte macroeconômico para fazer novas compras, os endereços ativos de Bitcoin começaram a cair também. Isso não é um sinal necessariamente de reversão de tendência, mas é um indicador on-chain importante para a gente observar, porque mostra que há menos investidores em tese ali operando, há menos transações ocorrendo na rede, consequentemente menos os mineradores estão sendo pagos, e isso pode lá no fim da ponta trazer uma pressão de vendas, já que os mineradores vão precisar vender mais bitcoins para pagar suas contas do que necessariamente só utilizar as taxas ali para movimentação financeira. E por fim a gente tem aí os ETFs que mostram a segunda semana consecutiva de saques, né? Se a gente for acumular ali, dá mais ou menos cerca de 1,1 bilhão de dólares de retirada nas últimas 2 semanas. Porém, como eu já tinha destacado no último Satoshi Call, a gente vinha ali de 5, 6 semanas consecutivas de fluxos positivos que superaram com folga esse 1,1 bilhão de dólares. Ou seja, a gente está no momento de mercado um pouco mais conturbado, então é natural que o saque aconteça. Porém, no nível que está acontecendo, a gente não observa uma reversão tão clara de tendência. Ao contrário, a gente vê ainda que o investidor tradicional, institucional, ele está ativo dentro desse mercado e confiante, provavelmente pensando aí no médio e longo prazos, pelo menos até o meio do ano, final desse ano. Então, há uma resiliência desse tipo de investidor que está chegando talvez agora no mercado de cripto, mas que entende um pouco mais do ciclo e está se posicionando de uma maneira mais assertiva mesmo diante desse momento de lateralização das criptomoedas. Então, aí é um ponto positivo para a gente ficar de olho, mas claro, se os saques começarem a se intensificar, a gente começa a ligar um sinalzinho, um sinal de alerta ali em relação a como o apetite do investidor tradicional está nesse momento de mercado. Mas por enquanto, me parece que está tudo ok. Os investidores institucionais estão ainda apostando no Bitcoin. A análise gráfica, você já sabe, está disponível lá no Telegram e no WhatsApp da Foxbit. O link das duas redes sociais vão estar aqui na descrição. Então segue a gente lá e acompanha a análise gráfica do Bitcoin. Para a gente fazer o nosso arremate final aqui do Satoshi Call de hoje,
Como você pode ver, né, o FUD ele tá afetando o mercado de criptomoedas. Ah, mas o Bitcoin não está caindo tanto, mas também não está subindo. Então a gente está no momento de incerteza, em que o mercado não sabe se o Bitcoin ou outras criptomoedas vão subir ou vão cair, se o mercado como um todo vai subir ou vai cair. Tem muita coisa acontecendo, como o fim da guerra na Ucrânia, possível fim da guerra na Ucrânia, como o não corte de juros nos Estados Unidos, a inflação que aqueceu recentemente, mas o PCE pode trazer um dado diferente essa semana, o tarifaço, as restrições à China, enfim, todo esse cenário poluído de fundamentos traz essa incerteza para o mercado e que faz com que ele não se sinta à vontade nem de sair acumulando loucamente, aí, nossa, eu vou comprar um monte de Bitcoin para minha carteira porque o preço está barato, como também ele não consegue olhar e falar, nossa, vou realizar lucros porque acho que o Bitcoin vai continuar caindo. Então a gente está num momento estagnado por conta dessa dúvida, dessa incerteza, desse medo todo em volta do mercado. Até quando o FUD pode influenciar? Não tem como a gente cravar uma data, mas o que a gente observa é que o mercado ele tende a se adaptar. Então, como foi lá no primeiro governo Trump, que muito ruído aconteceu, o mercado em algum momento falou, cara, ok, vai ser assim a partir de agora e vamos nos adaptar e seguir vida normal, provavelmente o mercado vai ter que fazer esse mesmo movimento agora. Claro que isso demanda um certo tempo, porque ainda são coisas muito novas, né? Tarifaço, guerra, são muitas coisas envolvidas ali e que o mercado não tem esse controle total e garantia de apostar, de falar tudo bem, vai ficar assim mesmo e vamos seguir a vida. Então precisa-se de mais tempo, mas assim que o mercado não necessariamente precisa resolver a situação, mas só do mercado ter um pouco mais de confiança de como as situações vão ser lidadas a partir de agora, isso já tende a trazer um respiro. E aí a gente está falando não só de bolsa de valores se valorizando, como as criptomoedas e o Bitcoin também ganhando tração, porque daí você começa a ter fundamentos mais claros, um cenário mais limpo para você poder fazer suas operações. Então essa é a perspectiva, né? A gente não consegue cravar uma data, mas a gente olha para um momento em que o mercado se adapte. Assim que o mercado se adaptar, esse FUD tende a operar muito menos intensamente dentro dos investidores. E é isso, pessoal. Esse foi o Satoshi Call dessa segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025. Eu, Beto Fernandes, analista de conteúdo e criptomoedas da Foxbit, agradeço demais a audiência de vocês. E a gente volta com o Satoshi Call, dessa vez lá no dia 10, porque a próxima segunda-feira é feriado de carnaval. Então, dia 10 de março, a gente se encontra aqui novamente para falar de criptomoedas e também de macroeconomia. Valeu, pessoal, forte abraço e até lá!